Oi, gente, tudo bem? Quero falar alguma coisa sobre detalhe hoje. Primeiro, quero agradecer a todos vocês que têm visualizado meus vídeos aí, né? E que Deus continue abençoando a sua vida e a minha vida também, pois eu preciso dessa graça redentora sobre a minha vida. E para falar sobre detalhes de um modo geral, eu quero tocar em algumas coisas do Mestre, de Jesus Cristo, o próprio Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi muito detalhista, mas eu vou citar alguns textos da Palavra de Deus, do Novo Testamento, que trata de alguns detalhes que eu não fiz pesquisa sobre por que esses detalhes, mas são detalhes. Um foi em João 11, 38 e um pedacinho do 39. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, e era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Um detalhe aí: tirai a pedra. Jesus pediu que alguém tirasse a pedra. Veja comigo como Jesus, ele próprio, poderia remover essa pedra. Porque depois desses acontecimentos todos, Jesus foi crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou. E chegaram lá e a pedra estava removida. Quem teve esse poder para remover a pedra, senão o próprio Espírito Santo de Deus, senão o próprio Deus, senão o próprio Cristo? Mas ali, Jesus pede que remove a pedra. Era um detalhe simples para ele fazer a ressurreição, para ele concretizar aquilo que ele tinha planejado fazer como mestre. Ele pediu que removesse a pedra. Não que ele não pudesse fazer isso. Ele podia, no estalar de dedo, pedir que a pedra saísse, ou simplesmente pedir a Lázaro que saísse do túmulo, e a pedra automaticamente ia se derrubar, ia cair, né? Ela ia se deslocar do lugar. Bem, esse foi um detalhe. O outro foi quando Jesus ia entrar na cidade de Jerusalém, e aí ele pediu que alguém fosse até um lugar e encontrar um jumentinho que nunca foi montado, que pegasse aquele jumentinho e trouxesse até a ele. Aí a história conta que chegou lá, houve questionamento, por que pegar o jumentinho? Aí quando disseram que foi Jesus que mandou, liberaram o jumentinho para Jesus. E quando chegaram com o jumentinho próximo a Jesus, colocaram o manto em cima do jumento para Jesus montar esse jumento. Por que o jumentinho? Eu não quero me apegar ao lado teológico da situação. Tem um porquê que tinha que ser um jumentinho que nunca foi montado por ninguém. Mas eu quero dizer que dentro disso está um detalhe. Assim como o detalhe da pedra, que Jesus teve poder na sua ressurreição de tirar a pedra sem que ninguém soubesse,
sem auxílio de ninguém, agora Jesus pede que tire a pedra. Depois vemos outra situação, que é a situação do jumentinho. Esse jumentinho nunca foi montado por ninguém. Tinha que ser algo intacto. Um detalhe, Jesus montou um jumento que nunca foi montado por ninguém. É um detalhe. Outro detalhe era que Pedro e os discípulos tinham pescado durante a noite e não conseguiu nenhuma pesca. E já estavam desanimando. Jesus se aproximou e falou com ele que jogasse a rede do lado direito. Detalhe, lado direito. Joga a rede do lado direito. Duas coisas incríveis foi a do jumento, que Jesus falou assim, tem um jumentinho amarrado em um lugar, vai lá e pega esse jumentinho. Jesus sabia disso. E o outro detalhe é que Jesus sabia que o lado direito do barco, da embarcação, tinha peixe. E imediatamente Jesus falou para Pedro, lance a rede do lado direito. E a rede veio cheia de peixe. Um detalhe, a rede do lado direito. Outro detalhe, outra coisa que eu quero detalhar na caminhada de Jesus como Senhor aqui na terra, foi quando ele foi chamado e uma menina estava morta. A menina já estava morta e a multidão estava chorando, estava um alvoroço danado naquele lugar. Jesus pediu que aqueles que estavam seguindo ele, que vinham com ele da viagem, que entrasse com ele. Também se dirigiu o pai e a mãe da menina. Só esses entrassem dentro do quarto, mas ninguém. Todos ficaram do lado de fora, todos ficaram em outro lugar da casa. Dentro do quarto só entrou Jesus, aqueles que o seguiam e o pai e a mãe da menina. E Jesus ordenou, chamou a menina, Talita, cumi, quer dizer, levanta, menina, a ti te ordeno, levanta. E ela levantou e ele entregou a menina nos braços da mãe dela. A menina ali estava viva. O detalhe é que dentro do ambiente só estava Jesus, aqueles que estavam seguindo ele, imagino que fossem os seus discípulos, e o pai e a mãe da menina. Os demais que estavam chorando dentro da casa, aquele alvoroço pela menina ter morrido, ficaram de fora. Então, nós vimos aí alguns detalhes. O detalhe da menina, que eu acabei de falar agora, o detalhe da rede, da embarcação, e Jesus pediu que jogasse a rede do lado direito. Claro que Pedro já tinha tentado de várias formas, porque foi uma noite inteira tentando essa pescaria e não conseguiu. Mas Jesus falou ao lado direito da embarcação. E o outro detalhe foi o jumentinho. Jesus mandou pegar o jumentinho que nunca foi montado por ninguém. E o outro detalhe foi a pedra. A pedra que na sua ressurreição não dependeu de ninguém para que fosse removida. Jesus atentou para todos os detalhes. Deus atentou para todos os detalhes. Bem, eu falei desses casos para dizer para você que existem muitos detalhes que nós precisamos de atentar para ele na vida. Em nossa vida, existem detalhes que fazem toda a diferença. Quero falar com você que é interessante
é importante você procurar ser como o teu mestre, como Jesus, como o nosso mestre, ser detalhista. Porque a pessoa que não é muito detalhista, ele perde muita situação. Você já notou comigo que quando uma empresa passa algo para você, lá no rodapé tem muitas escritas, tem muitas palavras, e são palavrinhas de letrinhas pequenininha, que você talvez tenha que ter lupa para ler tudo aquilo ali. É letrinhas muito pequenas, mas que falam de coisas minuciosas, de coisas grandes. E a gente não atenta para esse tipo de detalhe. A própria empresa às vezes coloca pequena porque, mesmo sabendo que é algo interessante, é algo importante naquele contrato, mas eles subentendem que é um detalhe para quem vai fazer aquela assinatura. Mas se você parar para ler, você pode fazer ponderações a quem está te dando esse contrato. E na vida, todos os detalhes, eles ficam quase que oculto aos nossos olhares, quase oculto aos nossos sentimentos. Nós precisamos de nos atentar, porque é dentro dos detalhes que está a situação. Eu não falei, e nem teologicamente eu vou falar, por que Jesus entrar sozinho com a mãe, o pai e os seus seguidores dentro do quarto para ressuscitar a menina. Eu não falei por que ele pediu para que o discípulo jogasse a rede do lado direito. Eu não falei o caso do jumentinho, por que o jumentinho que nunca foi montado. É um detalhe, mas tem uma história muito grande atrás disso tudo. A pedra, por que ele mesmo não removeu a pedra, mas pediu alguém que removesse? Tem uma história muito grande em cima de tudo isso daí. Então quero dizer para você que todos os detalhes, mesmo que oculto aos seus olhos e ao teu sentimento, são detalhes importantes. É bom a gente sempre estar atentando para as coisas mais detalhadas em nossa vida, em todas as situações, tanto faz na vida cristã, na vida de seguimento a Jesus Cristo, né, como seguidores de Jesus, como também na vida em um geral. Veja comigo o seguinte, às vezes nós vamos dentro de um supermercado e compramos tudo e colocamos em nossa mente não ter esquecido de nada. Mas quando a gente chega em casa, a gente esqueceu o sal. E o sal é tudo. Era um detalhe? É um detalhe. Mas é justamente porque é detalhe que a gente acaba esquecendo. Você vai ter que voltar, eu vou ter que voltar, ou ir num lugar próximo, ou voltar ao mercado para comprar o sal, porque não adiantou eu comprar tudo, mas eu esqueci de um detalhe, ou do sal ou do tempero. Na vida é a mesma coisa, são coisinhas bem pequenas que fazem toda a diferença. Se a gente não atentar para a diferença que tem nos detalhes, porque é o detalhe que concretiza as coisas. Aqueles querubins que Moisés ouvia a voz de Deus do meio desses dois querubins, tinha um porquê. A voz de Deus bradava entre os querubins
para Moisés. É um detalhe, mas é um detalhe que fazia diferença e que quem estuda teologia, que estuda a palavra e que tem uma configuração dada pelo Espírito Santo, vai entender por causa de que as coisas aconteciam, apesar do que tem coisas que são inexplicáveis. Então, detalhes são coisas que fazem diferença. Você hoje ter Jesus como teu Senhor na sua vida não é detalhe. É tudo que você precisa para ser um novo homem e uma nova mulher. Você seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não é detalhe. É a diferença que você precisa para a sua vida. Então, os detalhes podem estar ocultos na sua vida, mas procura atentar para os detalhes, seja ele mínimo, como eu falei, nos contratos. Leia tudo aquilo ali. Na internet, por exemplo, quando faz uma atualização de algo, sempre vem a lei da privacidade. E aquele acordo de privacidade, de software, de programas, de qualquer coisa que você tem a lei da privacidade. E é chato, aquilo é muito grande, é muita coisa, coisas até que nós não entendemos. Mas nós precisamos de ler, porque dentro dessa lei de privacidade, esse acordo de privacidade, vai existir detalhes que vai fazer diferença para você. E vai fazer muita diferença para mim também. Então vale a pena a gente atentar para os detalhes, tá? Quando você começar a adorar o Senhor como teu único Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, atenta para o detalhe da tua adoração, porque Jesus atenta para o detalhe da tua adoração. Talvez aquilo que você não imagina é o detalhe para o qual Jesus está se direcionando. Igual aquela mulher viúva, todos levavam muito dinheiro, mas aquela mulher levou uma moedinha só. Então, esse detalhe fez toda a diferença para Jesus. Olha só, às vezes eu não falo aquelas palavras bonitas, que às vezes as pessoas esperam palavras bonitas para colocar no Instagram ou colocar em algum lugar, como se aquela palavra saísse dele mesmo. E aí ele se enche porque ele ganha muitos seguidores por conta da palavra que ele viu que não existe e tem tudo a ver, é uma palavra bonita. São palavras que, coincidentemente, são palavras bonitas. Então, ele pega aquilo, coloca no story dele e é assim. Eu não falo essas coisas bonitas assim. Eu não falo palavra que você encaixa e que diz, poxa, nunca tinha ouvido isso daí. Não. Às vezes o que eu falo já são coisas pertinentes, são coisas que existem já na vida. Mas mesmo assim, eu acho que é interessante atentar para as coisas detalhadas da nossa vida. No inteiro, tanto faz na sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida secular, tá? Sua vida emocional, seu relacionamento. Atenta para os detalhes. Atenta no seu trabalho, atenta para os detalhes. Na sua igreja, atenta para os detalhes. Na sua casa, a sua vida também tem detalhes que você não pode deixar passar batido. Você precisa de avaliar aquilo, sentar e entregar para Deus esse problema, que é um detalhe, mas é um problema e você precisa de entregar isso para o nosso Deus. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu quis falar a respeito dos detalhes. Tanto os detalhes que o Mestre atenta para ele na sua vida, como também o detalhe que você precisa de atentar para ele
na vida dos outros ou na vida sua de um modo geral, tá? Que Deus nos abençoe e nos faça ver aquilo que está oculto aos nossos olhos, ou que faça a gente enxergar o que a gente poderia deixar passar batido. Deus nos abençoe por você ser alguém zeloso, por simplesmente atentar para as mínimas